atrasada, eu ministrei aqui sobre o caminho para a vitória, o caminho da vitória. Existem alguns passos de Deus que são, vamos dizer, eu vou usar esse termo, mas são meio que aplicáveis ou padrões para todo e qualquer caminho que você esteja rumo a uma vitória de Deus na sua vida, amém? Imagina só você ter nas suas mãos, no seu coração, imagina só você estar diante de passos convictos, certos, certeiros, que vão te levar a uma poderosa vitória. Tem coisa melhor que isso? Imagina se você tiver, eu sei que não é como uma regra de prateleira, eu sei que não é como uma coisa assim tipo, copie isso, não, tem que ser algo que vai fluir do seu coração, tem que ser algo que vai acontecer de forma extraordinária dentro de você primeiro. Mas imagina você tendo os passos que você precisa dar num caminho poderoso que Deus quer te colocar e te levar até aquela vitória maravilhosa, amém? Existem passos que são aplicáveis em todo e qualquer caminho. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, eu não sei se o seu inimigo se chama enfermidade, se o seu inimigo se chama batalha familiar, eu não sei se o seu inimigo se chama o meu eu. Às vezes o nosso inimigo está mais perto do que a gente imagina, ele está dentro de nós mesmos. Quantos de nós já percebemos que dentro de nós há um inimigo para ser vencido? Desculpa, meus irmãos, hoje esse microfone está aqui desajeitado. Houve uma falha na nossa preparação ali. Mas hoje, às vezes nós olhamos para nós e nós vemos que os inimigos, o próprio inimigo nosso pode estar dentro de nós. Se eu tenho passado por alguma coisa ligada a um orgulho, meu Deus, o orgulho é um grande inimigo seu, meu irmão. Se você tiver com algum orgulho dentro de você, inimigo. Se você tiver ofendido, ofensa, como diz John Bevere, é a isca de Satanás, é um inimigo que está dentro de você. Já imaginou? Eu não sei qual é o seu inimigo, eu não sei se você tem um sonho grande e ele acaba se tornando como um gigante diante de você, porque os sonhos de Deus na nossa vida, a grande maioria deles são sonhos gigantes, coisas grandes, coisas poderosas, amém? Eu creio nisso. E os sonhos, às vezes, eles parecem mais um gigante do que uma coisa assim, tipo, vou chegar ali. Os sonhos de Deus podem ser um gigante para você, você pode olhar para ele e parecer tão grande. E aí, a pergunta que eu te faço, como chegar a essa vitória? Qual é o caminho para a vitória? E semana retrasada eu dei 3 passos para você e eu alcançarmos a vitória, e está em 2 Crônicas, no capítulo 20, na história da vitória do rei Josafá e do povo de Judá e Israel. Mas eu dei 3 passos, eu gostaria de recapitulá-los com você, amém? Tudo bem aí? Primeiro passo, eu vou falar e nós vamos repetir. Primeiro passo, que nós falamos do caminho para a vitória, que é aplicável em todo o caminho, para toda e qualquer vitória. Primeiro passo, reconhecer e declarar o tamanho do seu Deus, amém? Versículo 6, 2 Crônicas, Josafá está orando a Deus, eu estou recapitulando, Josafá está orando a Deus, e ele ora assim, ele começa a sua oração, diante daqueles inimigos cercando Judá, 3 nações poderosas, 3 inimigos poderosos cercando Judá, e ele está ali com o povo de Deus cercado, mas ele diz, Senhor Deus, versículo 6, Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti, aleluia, amém? Querido, Deus é muito maior do que o seu problema, por maior que ele seja. Deus é maior do que toda e qualquer enfermidade. Deus é maior do que todo e qualquer desafio, mesmo que seja um grande sonho. Deus é maior do que impossibilidades naturais que você está enxergando. Deus é muito maior, o nosso Deus é maior, amém? E eu e você precisamos o quê? Incutir, ter a cultura todos os dias, ter a cultura de dizer o tamanho do nosso Deus. Nunca fique focado no tamanho do problema, mas você tem que estar focado no tamanho do seu Deus. Por maior que seja o problema, ele nunca chegará aos pés do tamanho do seu Deus. Você serve a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que intervém na sua história, a um Deus que salvou você, a um Deus que quer usar você na obra dele, a um Deus que quer dar sonhos e não só sonhos, mas torná-los realidade na sua vida, amém? Tem gente aí? Pode apagar a luz aqui um pouquinho? Apagar? Reduzir.
Bastante, pode reduzir bem. Consegue? É que eu queria ver se tem gente aqui. Pode deixar. Então a primeira coisa, reconheça e declare o tamanho do seu Deus. Segunda coisa, recapitulando, versículo 7, Josafá está orando e ele continua dizendo assim: não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra lá atrás, perante Israel, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Segunda coisa, segundo passo, no caminho da vitória, o segundo passo, que você não pode abrir mão: declare as vitórias que Deus já te deu, declare e lembre-se do que Deus já fez por você, amém? Meu irmão, para se ter uma grande vitória, você precisa, para se construir uma história de fé, uma história de vitória, você precisa no caminho trazer à memória aquilo que te dá esperança, trazer à memória aquilo que Deus fez, trazer à memória aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Deus já fez na vida dos seus irmãos, aquilo que Deus operou na vida da sua família. É muito importante. Pastor, eu não tenho ainda tantas histórias assim. Você pode ir para as Escrituras e você pode internalizar no seu coração, na sua mente, todas as histórias de vitória que Deus tem para o seu povo, amém? Então, segunda coisa, recapitulando, se quisermos avançar com uma vitória que vem do Senhor, nós precisamos trazer à memória, lembrar do que Deus já fez e declarar isso. Vira para a pessoa do seu lado, nós vamos ter que movimentar. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: lembre-se do que Deus já fez e declare isso. E por último, terceiro passo para uma caminhada de vitória. Terceiro passo, está no versículo 12. Eu estou na história, 2 Crônicas, versículo 12, e preste atenção, porque daqui nós vamos continuar mais 3 passos nessa manhã. Ó nosso Deus, não irá julgá-los, pois não temos força, naturalmente falando, meus irmãos. Ele está dizendo, naturalmente falando, nós não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Os nossos olhos se voltam para Ti. Terceiro passo no caminho para a vitória: humilhe-se diante de Deus e olhe para Ele. Humilhe-se diante de Deus e olhe para Ele. Olha, o inimigo é grande, naturalmente falando, ele é grande, mas eu quero dizer, Senhor, que eu acredito no sobrenatural. Eu não estou algemado ao natural, eu estou livre para o sobrenatural. Eu não olho para o tamanho do inimigo antes de olhar para Ti. Ele está dizendo, eu sei que o inimigo é grande, eu não menosprezo esse fato, eu sei que a enfermidade é difícil, eu sei que as dívidas são duras, eu sei que a minha família está passando um perrengue, eu sei que os meus sonhos são tão grandes, eu não sei nem por onde começar, mas os meus olhos estão em Ti, amém? Tudo bem até aí? Bom, então vamos continuar essa palavra, porque Deus vai falar conosco hoje, amém? Coloque as mãos sobre o seu coração, vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está separando poderosas vitórias para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus invencível. O Senhor não perde batalhas. Obrigado, Senhor, porque quando nós conseguimos atrair o Senhor para as nossas batalhas, elas se tornarão batalhas garantidamente nutridas de vitórias. Muito obrigado, Senhor. Nessa manhã eu te peço, Senhor, abre o nosso coração, nosso entendimento, abre o nosso entendimento, nosso coração, para cada um desses passos, e coloca-nos nele. Eu peço, Senhor, que os meus passos estejam nessa estrada que leva à vitória. Eu peço, Senhor, que os passos de cada um que está aqui nessa manhã, possa estar firme, Senhor, nesse caminho para a vitória, que certamente está na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Abençoa-nos nessa manhã, abençoa os nossos familiares, abençoa aqueles que virão hoje à noite, abençoe, Senhor, as nossas crianças que estão sendo ministradas aqui, Senhor, nos outros ambientes da casa do Senhor. Abençoe-nos, Senhor, nessa manhã. Nós abrimos nosso coração, nós fazemos da Tua palavra habitação, nós fazemos dela assim, livre acesso a nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Hoje, meu irmão, eu quero te dar mais 3 passos para a vitória, que são
passos verdadeiros, reais no Senhor. Vamos continuar, 2 Crônicas 20, versículo 13. Continuando, 2 Crônicas 20, versículo 13. Diz assim: todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá. Desculpa, eu pulei para o 15, 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Ele era um líder, um profeta, um líder espiritual, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias. Aí, quantos nomes sugeridos para os seus filhos. Eu não tive coragem. Levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Veja o versículo 15. Ele disse, olha o que o homem de Deus disse. O profeta, ele libera a palavra de Deus. Veja, preste atenção. Deixa o texto aí, meus irmãos. Até o versículo 12, é o pedido de Josafá. Josafá está clamando: Senhor, Josafá está dando passos rumo à vitória, mas ele está fazendo a sua parte. Ele está clamando, ele está declarando o tamanho do seu Deus, ele está trazendo à memória aquilo que os dava esperança, ele está se humilhando diante de Deus, dizendo: o inimigo é grande, mas o Senhor é muito maior. Eu estou aqui diante do Senhor, eu olho para o alto, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Agora você vê no versículo 13 que a história muda. Agora o povo está diante de Deus esperando uma resposta. Meu irmão, todo caminho para uma vitória começa com o seu clamor, com o seu pedido e com o seu posicionamento espiritual. Todo caminho para a vitória, você e eu precisamos estar espiritualmente posicionados antes de geograficamente posicionados. Nós precisamos estar espiritualmente ligados. Eles estão agora prontos para receber o que Deus queria falar. E agora Deus começa a falar. O que eu quero dizer para você entender melhor? Olha, até aqui, até nesse momento, Deus está, o Josafá está levando a Deus essa história. Mas agora Deus está manifestando. Agora Deus está sendo assim aquele que responde, aquele que manifesta a sua graça. Versículo 15, ele diz então: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e também, especialmente, o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme do inimigo, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é nossa, é do Senhor. A batalha parece ser sua, mas quando Deus entra na batalha, Ele toma a frente. Se você conseguir entender isso, e se você e eu conseguirmos colocar o Senhor na frente das nossas batalhas, meus irmãos, Ele toma a frente, e a batalha agora não é nossa, mas do Senhor Jesus. Amém? Então, primeira coisa de hoje, o quarto passo, a primeira coisa de hoje: a batalha não é sua, mas ela é do Senhor. Veja só que esse texto ele começa dizendo: olha, não tenham medo. Não tenham medo. Se tem uma coisa que paralisa a gente no caminho da vitória, é o medo. Eu já falei semana retrasada. Ele está dizendo: olha, vocês não podem ter medo. Eu me lembro do presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, né? Eu estudei isso em história. Mas uma frase desse presidente americano cristão, protestante, um presidente que revolucionou os Estados Unidos em plena depressão depressão econômica dos anos 30, não sei se você lembra na história. Aliás, cadê quem vai fazer o Enem aí? Não, hoje você não precisa ficar de pé não, nem levantou a mão hoje, está tudo tremendo. Está tremendo, meu irmão, está tremendo? Se você está tremendo aqui em casa, vai tremer demais na faculdade. Então se prepara, meu irmão, aqui não pode tremer não. Cadê quem vai fazer o Enem aí? Olha os caras. Deixa para lá, velho. Deixa para lá. Voltando à história, o presidente Franklin Roosevelt, em 1930, ele foi o presidente que tirou os Estados Unidos daquela grande depressão econômica que teve em 1929, 1930. E esse presidente, ele estava diante de um grande inimigo, 30% da população americana desempregada, uma crise tremenda. E esse presidente, ele busca a Deus, e chega um momento que ele chega diante de toda a nação. Esse discurso ficou conhecido como o discurso da coragem.
E ele disse para toda a nação americana: meus irmãos patriotas, meus irmãos americanos, a única coisa que nós devemos temer é o próprio medo. É o próprio medo. Sabe, queridos, às vezes o medo do futuro, o medo de perder a batalha, o medo de perder o emprego, o medo do que vai acontecer se você abrir mão de alguma coisa, o medo de se entregar, o medo de liderar, o medo de formar uma família, às vezes o medo de se casar, o medo de fazer o Enem, o medo, às vezes eles tomam o nosso coração. E esse é um problema. Deus, antes de falar sobre a batalha estar nas suas mãos, Ele está dizendo: não tenham medo, não desanimem, não desanimem. E eu quero te perguntar, qual é o seu medo? O que tem te afrontado? O que tem afrontado o seu coração? Todos nós temos medos, mas se o medo nos domina, nós estamos diante de um grande problema. Ele está dizendo: vocês precisam deixar o medo para trás, vocês precisam se erguer em ânimo, não fiquem desanimados com essa circunstância, porque geralmente, meu irmão, quando nós ficamos desanimados com uma situação complicada, é porque de alguma forma nossos olhos não estão no Senhor. E Ele está tentando trazer essa palavra, Ele está dizendo: olha, essa batalha é minha, essa batalha é minha. O quarto passo: se você entrar numa batalha, você precisa convidar o Senhor para estar nela, mas entender que se Ele estiver nela, Ele vai liderá-la. Ele agora é o dono dessa batalha. E aqui tem um ponto importante, onde surgem até heresias teológicas sobre isso. Porque alguns acham que porque Deus está na batalha, porque Deus entrou na batalha, nós podemos virar as costas e fugir. Mas a grande notícia que eu quero te dizer é que o fato de Deus entrar para liderar a batalha não pode te fazer omisso de estar diante dos seus inimigos. Toda batalha do Senhor, mesmo que Ele entre nela e Ele entrando com tudo, Ele sempre vai querer os seus filhos na frente dos seus inimigos. Pode parecer loucura. Davi estava diante de Golias, ele poderia ter orado, ele poderia ter dito: Senhor, eu não vou enfrentar essa batalha, é o Senhor que vai me dar a vitória. Sim, Davi, é eu que vou te dar, eu que vou te dar. Deus, então não preciso de uma pedra, eu não preciso de uma estilingue, eu não preciso estar lá na frente daquele homem tão grandão. Eu posso até ter uma diarreia lá, Senhor, eu posso passar mal diante de um cara de 3 metros, eu tenho 1,70 m, como que eu vou fazer, Senhor? Ele tem espada, ele tem armadura, só tem um buraquinho assim nos olhos dele, na testa e no pulso aqui, ele está todo armado, eu não tenho o que fazer, Senhor, como que eu vou fazer? Mas Deus disse para Davi: vá e enfrente o seu inimigo. Veja que nessa história, Deus está dizendo: eu vou lutar essa batalha não é sua, essa batalha é minha, mas vá e enfrente o seu inimigo. Aqui está um ponto muito importante, porque o fato de Deus estar na batalha, não nos dá o direito de omitir a guerra, de omitir estar nessa guerra. O fato de Deus estar nessa batalha, aqui é onde muitos perdem a batalha, porque fogem dela. Senhor, agora eu entendi, o Senhor entrou nessa batalha, então eu não preciso fazer nada, eu tenho que sentar, eu vou deitar na rede, e agora é com o Senhor. Meu irmão, se a batalha é do Senhor, não significa que eu não preciso fazer nada, não significa que você não terá que encarar o inimigo, você tem que estar disposto a encarar o inimigo de frente, porque isso faz parte do passo de fé, do passo de confiança que Deus quer que você gere. Então não ter Deus na batalha não é não batalhar. Não ter Deus na batalha significa que agora nossa confiança não está em nós mais. Nossa confiança em Deus, meu irmão, não será provada pela nossa omissão. Tem gente que quer provar que confia em Deus, quer fingir espiritual, quer falar: eu sou tão espiritual que eu já até abri mão disso daí, agora é com Deus, se Deus quiser Ele faz, eu nem estou aí com isso não. Ele virou as costas, fugiu e acha bonito. Mas biblicamente você vê que Deus convida homens do Senhor para estar nas batalhas que Ele já deu a vitória. Ele convida homens dele para pegarem armas e chegar na frente do inimigo, mesmo que tenha que não usá-las. Ele convida homens para enfrentar o inimigo. Por quê? Porque em Deus nossa confiança não é provada pela nossa omissão na batalha, mas é pelo nosso avanço na frente do inimigo, é pelo nosso avanço na batalha, com a convicção de fé que não estamos mais sozinhos, mas Deus estará lá conosco. O que Deus está dizendo é que numa batalha nós ficamos de frente no inimigo, mas não necessariamente vamos lutar com as suas armas.
Davi, por exemplo, estava indo para batalhar com Golias, mas uma coisa que eu creio que Deus não permitiu é que Davi lutasse com as armas do inimigo, porque as armas de Saul eram as mesmas de Golias. Estar diante do inimigo com armas de Deus, Deus está dizendo: agora a batalha é minha, então eu vou vencer do meu jeito, eu não vou vencer do seu jeito. A fé, ela não pode ter essa coisa desenhada, tão racional. Deus, Ele vence do jeito que Ele quiser. Pessoas são curadas por Deus com um remédio, mas pessoas são curadas por Deus também com uma mera oração, instantaneamente. Pessoas são curadas de câncer com tratamentos, mas pessoas são curadas de câncer por Deus também, diretamente em segundos, como já aconteceu até na nossa célula. Sabe, Deus, Ele faz do jeito dEle. Ele faz do jeito dEle, Ele manifesta o seu poder, mas a partir do momento, meu irmão, que Deus entra na batalha, o verdadeiro gigante está dentro de nós. A partir do momento que Deus entra na batalha, os nossos inimigos se tornam tão pequenos e não tememos mais enfrentá-los, aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Você vê quando os 12 espias foram na terra prometida fazer a expiação lá, 40 anos antes de entrar nela. Aqueles 12 espias das 12 tribos de Israel estiveram lá na terra prometida, fazendo uma inspeção a pedido de Moisés. Na verdade, pedido de Deus. E é incrível como 10 dos 12 não tinham Deus no coração e não estavam com Deus na batalha. Os 10 espias que não tinham Deus na sua batalha, eles enxergaram os gigantes enormes e se enxergaram do tamanho de gafanhotos. Você lê na história bíblica, tanto em Êxodo, mas em Números 13, por exemplo, você lê na história que eles chegam para Moisés e falam assim: nós espiamos, a terra é maravilhosa, há uma vitória lá para ser conquistada, mas ela é impossível, porque os gigantes são grandes demais, e nós somos como gafanhotos perto deles. Mas enquanto isso, Josué e Calebe, que colocam Deus na batalha, que agora entendem que a batalha é do Senhor, eles chegam para Moisés com outro espírito. A Bíblia diz que eles tinham outro espírito, eles estavam sobre outra atmosfera. Tem pessoas que entram numa batalha com uma atmosfera de derrota, e se a sua atmosfera na batalha estiver de derrota, provavelmente esse é o seu fim. Enquanto 10 espias chegam com uma atmosfera de derrota, chega 2 espias, Josué, Calebe. Esses 2 cheios de Deus, eles tinham Deus na batalha, eles sabiam que aquela batalha não era deles, nem dos 12, nem de Moisés, mas aquela batalha era do Senhor. E agora eles chegam diante da terra prometida, voltam e estão diante de Moisés, e eles chegam e falam assim: Moisés, a terra é maravilhosa, a vitória é certa, nós venceremos. Na verdade, eles estavam enxergando o gigante. Eles estavam se enxergando grandes por causa de Deus estar com eles, e estavam enxergando os gigantes naturais como pequenininhos diante de Deus. Eles estavam enxergando que os gafanhotos eram do outro lado. Então, Deus na batalha significa que o que está dentro de você é maior do que o que te espera lá. O que tem dentro da sua vida está totalmente te dando as possibilidades da vitória. Meus irmãos, outra coisa, na maioria das batalhas, Deus não é lógico. Deus não é lógico. Espere a vitória, meu irmão, com confiança no Senhor, mas não pelos seus próprios caminhos. Todas as vitórias grandes, relevantes na minha história ministerial, profissional, foi sem lógica. Eu me lembro do meu primeiro emprego, na verdade o meu primeiro emprego mesmo, porque eu fiz estágio durante 1 ano, numa empresa abençoada, mas o meu primeiro emprego foi no segundo maior banco do mundo na época, que era o Banco HSBC, um banco inglês muito grande. E eu estava no ano de 2000, entrando naquele banco, há 23 anos atrás, eu estava entrando naquele banco, e eu tinha acabado de fazer 18 anos, deixa eu fazer o cálculo aqui de novo, isso mesmo, eu tinha acabado de fazer 18 anos, aliás, um pouco antes de eu fazer 18 anos, eu estava participando de um processo seletivo, e quando eu cheguei na fase final do processo, na mesma sala, estavam esperando as 5 pessoas
que estavam na fase final do processo. E eu cheguei naquela sala, o primeiro deles era formado e tinha especialização, 26 anos de idade, eu tinha 18, estava entrando na faculdade. A segunda era formada em administração, estava fazendo direito, segunda faculdade. Esses eram os meus inimigos, esse era o meu desafio. Aí pelo menos eu vi uma menina mais magrinha, mais assim, carinha de nova entrando, eu falei, essa menina pelo menos está no meu nível. Ela deve ter 18, 19 anos, ela me parece bobinha. E ela falou assim, eu sou formado em administração, morei 1 ano no Canadá, falo inglês fluente, e meu pai é diretor do Banco Itaú. Essas eram as pessoas que eu estava concorrendo à vaga, e o outro eu não me lembro. E tinha uma vaga para ser contratado, e uma vaga para ser estagiário por 1 ano ou 2, depois poderia ser contratado. E eu orava há tempos, eu declarava o tamanho do meu Deus, eu estava pedindo a vaga melhor. Naquele dia naquele momento eu comecei a pensar, Senhor, a de estagiário já está muito bom. Já é um milagre muito grande. E eu já tinha passado várias fases do processo, mas aquele dia, Deus abençoou de tal forma, fez um milagre inexplicável. E eu fui contratado em primeiro lugar daquelas 5 pessoas. Não foi por mim, mas foi porque Deus tomou frente naquela vitória. E eu me lembrei das orações, da busca por Deus na minha casa, quando eu conversava com meu pai, e meu pai falava, filho, confia no Senhor, filho, deixa que Deus vai coordenar, filho, deixa que Deus vai mexer nas coisas, vai fazer as coisas acontecerem, e foi exatamente isso que aconteceu. Deus movimentou as águas de tal forma, que elas correram para o mar. Amém ou não? Brincadeira, mas você está entendendo? É o que Deus faz. Quantas histórias de vitória são assim? Não tinha lógica. Pela lógica eu seria o último, ou talvez o penúltimo. Pela lógica eu não seria contratado. Mas Deus, Ele faz as coisas grandes. Ele vence as batalhas de forma ilógica. Então, meu irmão, a vitória vem sim, mas ela precisa ser do jeito de Deus. Sabe, uma pedra derruba Golias. Uma pedra derruba Golias e muda todo o jogo. Na cabeça de Saul, Davi deveria pôr uma armadura, Davi deveria sujar na poeira do chão, rolar no chão com Golias. Depois Davi ia pegar a espada do próprio Saul e cortar a cabeça de Golias. Na cabeça de Saul, essa seria a forma de vitória. Mas na cabeça de Deus, Davi mataria Golias com uma pedra pequena na sua testa. Não que a pedra o matou, mas a pedra o derrubou e ele só cortou a cabeça. Aliás, é bem fácil cortar a cabeça de alguém que já está caído e dizer, venci, quando na verdade foi Deus que venceu. Quantos entendem? Sabe, é assim que acontece. Os inimigos eram enormes, mas tinha que acontecer a coisa do jeito de Deus. 3 homens numa fornalha, uma nação perseguida, Nabucodonosor, o imperador, ameaçando matar, ameaçando fazer muitas coisas, uma nação escravizada, e 3 homens de pé, não se ajoelharam diante da imagem, eles são jogados numa fornalha, e agora, aquela fornalha não faz com que eles peguem fogo, e agora eles pedem para aumentar a fornalha, os homens da guarda pegam fogo fora dela, e os homens lá dentro estão conversando, tomando um suco de uva, e agora chega um 4º homem, e agora o Nabucodonosor está doido da cabeça, ele está dizendo, não tem lógica, como pode? As vitórias de Deus, na maioria das vezes, nesse passo, não apresentam lógica. Sabe o que eu quero dizer para você? Quem está algemado com o natural, não está livre para viver o sobrenatural. Quem está algemado apenas com o natural, não está pronto para o sobrenatural. Mas quem está preso ao sobrenatural, poderá experimentar as experiências mais poderosas de vitória. Aonde você está? As algemas que te prendem estão no nível natural, ou você pode se dizer que você tem espaço para o sobrenatural na sua história? Se tiver espaço para o sobrenatural na sua vida, meu irmão, você vai experimentar grandes vitórias. As batalhas do ministério de Jesus, meus irmãos, foram as mais ilógicas. Jesus chama um cego, um deficiente visual, Jesus cospe na terra, faz uma baba santa e cura. Tem lógica nisso? Qual médico explicaria isso? Qual mágico explicaria isso? Ninguém explica,
Deus, como diz um poeta. Ninguém explica Deus, sabe? Ele cospe na terra e cura um cego. Jesus está alimentando 5.000 homens. Se alguém chegasse ali naquele momento daquela grande alimentação de pães, alguém perguntaria: uau, quantas padarias vocês contrataram? Aí Jesus responderia: André, chama aquele menino lá. Não, a padaria foi esse menino aqui, ó. Ele trouxe 5 pães, entregou nas minhas mãos, eu pedi ao Pai e Ele transformou em 5 pães. Na cabeça dos discípulos: aonde vamos arrumar padaria para tanta gente? Aonde vamos arrumar dinheiro para 5.000 pães? Aonde vamos arrumar isso e aquilo? Mas na cabeça de Deus, bastava um menino com 5 pães entregues nas mãos do Senhor, e a vitória é certa. É assim que acontece, meu irmão, portanto preste atenção. Deus tem uma grande vitória para a sua vida, eu creio nisso. Deus tem uma grande vitória para você, eu creio nisso. Mas por favor, não só confie nele, mas confie na forma dele fazer. Confie no jeito de Deus fazer. Aceite o jeito de Deus fazer a coisa, meu irmão. Vai para a frente da batalha, encare o seu inimigo, mas não se preocupe tanto com o como. Deixa que Deus vai te dar as armas. Deixa que Deus vai virar para você e falar: não, essa batalha eu não quero a espada nas suas mãos. Mesmo que alguns estejam falando: pega a espada, pega a espada, pega a espada. Eu estou dizendo: pega a estilingue. Sabe, Deus está dizendo: é do meu jeito, é da minha forma. Se você quiser lutar comigo, me colocar à frente dessa batalha, você não determina mais as regras dela, mas eu as determino. É isso que Deus está dizendo. Enquanto nós permanecemos, meu irmão, algemados no natural, nós não estaremos livres para o sobrenatural. Mas quem estiver preso ao sobrenatural, na verdade, está livre para experimentar as maiores e mais poderosas vitórias de Deus. Então, o que eu quero dizer para você: confiar plenamente no Senhor, meu irmão, é ter uma disposição de lutar uma batalha. Porque é fácil você virar e falar assim: tá bom, Deus, entra nessa batalha, mas é do meu jeito, viu, Deus? Entra na batalha comigo, Deus, mas eu continuo mandando. Entra na batalha comigo, Deus, mas eu não quero a sua intervenção na forma de fazer. Se a gente for assim, Deus não vai entrar. Confiar plenamente no Senhor e dizer: Pai, essa batalha é sua, essa batalha não é nossa. Ouvir Deus dizendo: filho, essa batalha é minha, meu filho, pode deixar nas minhas mãos. Confiar plenamente no Senhor é ter uma disposição para sair para a batalha, uma disposição de enfrentar o inimigo, mas nós precisamos aprender a anular ou a minimizar as formas naturais de vencê-la. Se você estiver disposto a minimizar as formas naturais de vencer, você vai vencer muitas coisas sobrenaturais. Amém? Por que será que Deus disse: você não lutará na batalha? Você vê que o texto continua, ele fala: você não precisará lutar nessa batalha, mas você tem que ir para frente dela. Ué, pai, está errado, você está falando que agora a batalha é sua, mas eu vou para frente? Sim. Deus disse: você não precisará lutar essa batalha, mas vai à frente do inimigo. Olha que incrível, ele fala: vai para enfrentá-los amanhã de manhã, vai, acorda, não desanima, não tenham medo, vocês precisam sair para enfrentá-lo, e eu estarei com vocês, e o Senhor estará com vocês. Parece contraditório, mas não é. Sabe por que não é? Porque só fica de frente a frente com o inimigo, só fica de frente com o inimigo, meu irmão, que é naturalmente superior a nós, quem sabe e está convicto e confiante que Deus está com ele. Vou falar de novo para você entender. Só fica plenamente de frente com o inimigo, só sai para a batalha e fica de frente com o inimigo, que é naturalmente superior, alguém que está convicto de que Deus está com ele. Amém? É por isso que Deus fala assim. Porque Deus, na verdade, está testando a fé. Fala: deixa eu ver se esse cara está considerando que eu estou nesse negócio mesmo. Deixa eu ver. Aí você pensa, gente, é irracional. É irracional, um menino de 1,70 m, sem armadura, sem nada, 30 metros caminhando, dizem que foi mais ou menos 30 metros, não é? 30 metros caminhando, chegando próximo de Golias, e Golias fala assim: esse menino vem como um cachorro contra mim, sem nada, olha que menino imbecil. E ele cruza os braços, acho que até pôs a espada assim, e ficou lá, aí todos os filisteus atrás rindo de Davi. E aí Davi chega, aproxima, e ele tira do bolso uma estilingue. Eu fico imaginando, podia ser uma bala.
E ele coloca aquela bala, aquela pedra, que na verdade foi como uma bala de revólver. Ele coloca aquela pedra. E eu acho que ele estava bem assim na hora. Deus acho que pensou, eu enfio essa pedra na boca do cara ou na testa? Mas Deus escolheu a testa porque derrubaria, a boca só. Aí, ele pega a estilingue, olha para o alto. Ele deu uma olhadinha na testa, mas olhou mesmo para o alto. Falou, agora é contigo, Senhor. Soltou. 1 segundo depois, aquele gigante caído. E o silêncio na arena. O silêncio na arena. Eu fico imaginando Josafá, virando para o seu povo, diante de um exército enorme, dizendo, Deus está na batalha, o povo gritando, Deus disse através do profeta que Ele está conosco, essa batalha agora é dele, Então vamos amanhã de manhã, todo mundo aqui amanhã de manhã, inclusive os levitas, todos, porque nós vamos enfrentá-lo. Eu fico imaginando a cara deles. Parece um pouco sem lógica, mas é a lógica de Deus. Por que Deus disse aquilo, meu irmão? Porque Deus estava testando a fé e a confiança do rei. Se Deus estiver na batalha, meu irmão, é muito provável que em algum momento Ele testará a sua fé e vai te colocar de frente do inimigo. Ele vai te dar uma notícia desafiadora. Deus vai permitir que isso aconteça e Ele vai ver, na verdade, se você está fugindo da batalha com medo dela, ou você está enfrentando ela confiando no Senhor. Quarto passo para a vitória: confie plenamente, porque a batalha é do Senhor. Vira para a pessoa do seu lado agora com uma cara assim, de firmeza, uma cara assim, não é de bravo não, mas de assim, de convicto, de firme. Fala assim, confie, porque a batalha é do Senhor. Vira para outra pessoa, confie, porque a batalha é do Senhor. Amém? Vamos continuar a história, versículo 18. Josafá prostrou-se rosto em terra. Todo o povo de Judá e Jerusalém também se prostra em adoração perante o Senhor. Então os levitas levantaram e começaram a louvar o Senhor em alta voz. Não é louvor michuruca, não é louvor desanimado, não é louvor cantado para dentro. Eles se levantam e eles começam a dizer, minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento. Não é assim, minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento. Oi mãe, estou no culto, beijo. Jamais me deixará. Minha fé, não, ele estava, minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, o coração ligado a Deus, a vida ligada a Deus. A Bíblia diz que eles louvavam em alta voz, era no nível de honra, no nível que Deus merece. Deus não merece um louvor porco, Deus merece um louvor que nós o exaltamos, que nós estamos aqui conectados a Ele. Quando você entrar por aquela porta, meu irmão, se você já conhece o Deus que você serve, esqueça o que ficou fora dela, levante a sua voz em alto e bom som, conecte o seu coração, porque louvor é algo muito importante espiritualmente falando. Você está num lugar onde nós estamos louvando a um Deus vivo, Ele é verdadeiro, Ele não está aqui olhando um som, Ele está aqui vendo o seu coração. Mas o som é uma expressão do seu coração. A Bíblia diz que eles levantam em alta voz, eles não poderiam brincar, era uma batalha primeiramente espiritual, e eles estão cantando. Mas olha só o que diz no versículo 20, de madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá chama o povo e ele lhes disse, escutem-me Judá, aquela multidão saindo, porque apesar de Deus estar na batalha, eles não fugiram dela, eles estão indo para frente, de encarar o inimigo e deixar Deus fazer. Escutem-me Judá e povo de Jerusalém, vejam só, tenham fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão o quê? Sustentados. E agora ele diz, tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Quinto passo,
Tenha fé nos profetas de Deus, para você ter vitórias. Meu irmão, para Davi vencer Golias, ele teve que ter fé na unção que Samuel tinha trazido à sua casa. Samuel direcionou, guiou. Para Davi atacar Golias, ele teve que ouvir o seu pai Jessé, porque ele disse: filho, hoje você não vai cuidar das minhas ovelhas. Ah, pai, que é isso, pai? Meu chamado é cuidar de ovelha, você está desviando meu chamado. Porque hoje é assim, as pessoas acham que tem que entender tudo para acontecer. Pai, por que você quer que eu vá lá? Não está ligado ao cerne do meu chamado. A meninada hoje fala assim: mas qual é o propósito disso? Tem hora que Deus vai falar, tem hora que Ele vai falar, confia. E se você não souber confiar nos profetas de Deus, quando eles falarem, vai por esse caminho, vai por esse, vai por esse, vai por esse, sem ter que entender tudo, você não está maduro para estar lá na frente de Golias. Samuel chega, unge Davi. Depois Jessé diz: Davi, o pai dele, olha, todos são líderes importantes na vida de Davi. Primeiro o profeta, o responsável espiritual por ele. Depois o seu pai, o seu responsável imediato. E depois Saul. Porque ele recebeu a unção de Samuel abertamente, a direção de Samuel. Ele não estava revoltado, porque ele foi ungido já tinha muitos anos. E nada tinha acontecido aparentemente. Ele não negou o que Samuel ministrou na sua vida, apesar de que até aquele dia ele não tinha visto o seu resultado. Não negue a unção que você recebeu, porque você ainda não viu o resultado dela, pelo contrário. Lembre do que o apóstolo Paulo chamou Timóteo para lembrar. O apóstolo Paulo chama Timóteo num dia que ele estava desanimado e fala assim: não se esqueça que foi lhe dado um dom por imposição de mãos. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: cara, não se esqueça, porque um líder ungiu você. Não se esqueça, porque veio um apóstolo, um pastor, e deu destino ao seu chamado. Mesmo que você ainda não está vendo os frutos, não se esqueça disso, porque Deus está ligado ao que aconteceu. E agora, ele está com Jessé dizendo para ele: vai lá levar os queijos para o comandante, para os seus irmãos. E ele poderia ter dito: não, pai, não é meu chamado. Contrata um iFood. Não, pai, não é meu chamado não. Chama aquele meu irmão que não está fazendo nada. Porque isso é uma coisa. Às vezes Deus está nos chamando, meu irmão, através da boca de um profeta, através da boca de pais espirituais, e a gente acha assim: que isso, cara, ele veio pedir justo para mim, por que não pediu para aquele vagabundo da minha célula que não faz nada? Desculpa o termo. Entendeu? O cara pensa assim, ele não vai falar isso, mas ele pensa. Outro dia eu pedi uma coisa para um irmão, passou 2 semanas, ele me ligou, falou assim: pastor, não tem problema não, eu vou fazer isso, mas eu fiquei pensando, por que o senhor não pediu para fulano, beltrano e ciclano? Aí eu falei: nossa, meu irmão, é mesmo, eu não tinha pensado nisso, pode deixar que eu vou pedir para eles. Porque se ele não está disposto a entregar, não sou eu que vou querer arrancar nada dele. Se ele não está disposto a entregar a Deus comigo, ele não pode receber a vitória conosco. Eu falei: Senhor, o Senhor precisa dar revelação para esse irmão. E aí ele ficou sem graça, passou um ano, passou uns dias, ele me procurou numa boa, falou assim: ô pastor, aqueles dias eu não estava muito bem, estava meio estressado, com um monte de coisa do meu trabalho, mas pode contar sempre comigo. Aí eu falei: sempre daqui para frente. Não falei não, só pensei, falei: não, tá bom meu irmão, pode deixar que eu vou contar com você, mas é sempre daqui para frente, né? Porque o sempre também poderia ser lá. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque é a palavra de Deus aqui para nós, revelada. Davi, eu estava falando de Davi, aí ele foi, ouviu seu pai Jessé, pegou os queijos, não era a função principal dele, ele estava servindo, parecia até um pouco humilhante, parecia até um pouco assim simples demais, mas era a forma de Deus colocá-lo na cara do gol. E ele ouve a voz de Jessé, ele sabia que a vitória de Deus estava na boca dos seus líderes.
E ele pega a vitória, os queijos, e leva até o lugar da guerra. E agora ele está diante de Golias. E ali o Espírito de Deus dá um tique nele. E fala, ele é seu, cara. Agora eu entendi porque eu vim trazer queijo aqui, Deus. Agora eu entendi porque Samuel me ungiu anos atrás, Deus. Agora eu entendi porque Jessé, meu pai, estava falando comigo há 2 meses para vir para esse lugar. Agora eu entendi, eu achei que aqui era para os meus irmãos, eu achei que eu tinha que estar lá, mas Deus, eu estou no lugar certo, na hora certa, no lugar certo, no lugar da minha vitória. Por quê? Porque eu ouvi a voz dos pais espirituais que o Senhor colocou para mim. Tenha fé nos profetas, e você prosperará. Meu irmão Davi não chegou naquela batalha também e foi dando tiro, não, ele passa por Saul. Ele chega até Saul e ele recebe a palavra de Saul para ir, ele recebeu a permissão de Saul para ir. Davi, meu irmão, fez a coisa certa, do jeito certo, e o resultado foi a vitória. Tenha fé nos profetas de Deus e vocês prosperarão. Voltando para a história de Josafá, preste atenção nisso, porque isso é importante, meu irmão. A igreja brasileira, ela é espiritualizada demais, ela é mística, isso é ruim, isso não é bom, não é bíblico, não é. Você tem que ler a história da igreja primitiva para você entender. O que é o espiritualizado? Espiritualizado é o que tudo tem que ouvir a Deus, tudo é se Deus falar, tudo é se Deus agir, tudo é Deus tem que me tocar, tudo eu tenho que sentir. Mas não, a palavra de Deus já está aí, ela é a palavra de Deus. Os homens de Deus foram ungidos para serem pessoas de Deus na nossa vida. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava dizendo, cara, você precisa de alguém para te inspirar. Então é ruim porque limita o poder da igreja quando ela acha que tudo vai vir diretamente de Deus. Mas sabe o que acontece? Preste atenção, eu provo para você aqui nas escrituras. Josafá orou para quem? Hein? Josafá orou para quem? Ele orou para o profeta? Sim ou não? Ele orou para quem? Para Deus. Mas Deus respondeu para ele? Não. Deus respondeu para o profeta. Às vezes, o passo que você está parado rumo à vitória de Deus na sua vida, está na boca de um profeta, mas você não abriu o coração ainda para ouvi-lo. Às vezes o momento que a batalha está travada, é o momento da sua espiritualidade falsa, da espiritualidade mística, assim, negativamente falando. Porque quando nós anulamos a figura de pais espirituais, da forma que Deus quer fazer, do jeito que Deus quer agir, nós estamos às vezes anulando um passo que vai ser fundamental para a gente vencer lá na frente. Então muitas respostas de Deus, meu irmão, para alcançarmos grandes vitórias, estão no coração e na boca dos nossos líderes espirituais, dos homens, das mulheres de Deus na nossa vida. Você já pensou que Deus respondeu esse clamor através da vida do líder espiritual? Deus fez a coisa do jeito que Ele ama fazer, da barba de Arão para baixo, Ele está fazendo da forma que Ele gosta de fazer. Já pensou, meu irmão, Deus já respondeu muito dos seus clamores a homens e mulheres de Deus, mas você ainda não foi até eles buscar a resposta. Parece um pouco humanista, mas não tem nada disso. Isso é mais espiritual que você imagina, meu irmão. A Bíblia diz no versículo 14 que o Espírito de Deus veio a Jesiel e deu a resposta que Josafá precisava. Por isso que Josafá chocou. Porque Josafá era o rei, meu irmão. Ele não era obrigado a ouvir o profeta. Legalmente falando, legitimamente falando, ele não era obrigado a ouvir o profeta. A jurisdição dele era total. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele não era obrigado a ouvir o profeta Jaziel. Ele poderia agir. E ele poderia ter sido orgulhoso nesse momento, como muitos não têm sua vitória por causa disso. Porque o orgulho nos impede que Deus use pessoas imperfeitas para nos dar a direção perfeita. Então,
Deus está falando, deixa eu continuar testando esse líder. Cara, ele vai lá no ouvido do profeta e fala, cara, Josafá me perguntou, mas eu estou respondendo é para você. Muito doido. Faz sentido ou não? E às vezes nós sabemos, meu irmão, a vontade de Deus. Às vezes a gente sabe. Quantas vezes na minha vida eu sabia a vontade de Deus, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas parece que faltava uma coisinha, e eu fui até um pastor que me mentoreia, que cuida da minha vida, eu fui até ele. Quantas vezes Deus usa ele para falar até o que eu já sei, mas me dá um impulso e eu vou lá e faço. Às vezes é isso que nós precisamos. Eu já sei o que fazer, mas parece que falta só aquele clique, aquele empurrãozinho, e o homem de Deus vai dar. Acontece isso na minha vida. Outras vezes, meu irmão, a gente até sabe o que é certo, mas não sabe os detalhes disso. Veja que Deus usou o profeta, porque Deus deu detalhes. Deus falou para ele, olha, os inimigos estão vindo por essa região, então o povo vai se posicionar nessa. Ele está dando detalhes. Às vezes a palavra de Deus te dá o certo ou o errado, te dá o macro, mas os homens de Deus transformam aquilo em realidade para você. Então, é mais ou menos isso que acontece na nossa vida, meu irmão. Essa palavra é muito forte, me perdoem. Sabe, Deus quer te dar mais um passo rumo à vitória, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através dos seus profetas, dos seus servos. Sabe, Deus, Ele estava testando aquela coisa do protagonismo. Se Josafá falasse, eu quero ser o protagonista dessa história com Deus, eu não preciso de homens para ela. Quem diz que não precisa de homens para fazer o que Deus quer, já está fazendo o que Deus não quer, porque ele é homem e está sozinho como homem nessa história. Então, aqui é muito importante, Então nós precisamos aprender a ouvir. Tenham fé nos profetas para vocês prosperar. Tenham fé no Senhor e Ele manterá vocês de pé, salvos, firmes. Mas tenha fé nos profetas que Ele vai fazer você avançar, que eles farão você avançar. Meu irmão, eu falo isso com muito carinho, mas muitas vezes por não termos comunhão profunda, bíblica com homens de Deus, por não valorizarmos isso, mesmo que isso às vezes nos confronte em alguns momentos, né? Mas muitas vezes por não considerar que Deus vai fazer muitas coisas na nossa vida, através de irmãos mais maduros, de pais espirituais, nós acabamos com pouco fruto, ou com nenhum fruto, acabamos com batalhas, às vezes ainda não vencidas, quando já poderiam ser vencidas, e o resultado dessa batalha foi maravilhoso, meu irmão. Eles saem de lá vitoriosos, a Bíblia diz que eles voltaram com alegria, eles levaram todos os despojos, eles entraram na terra ricos, eles entraram naquela terra de um jeito, saíram ricos de lá, naquela terra da batalha. Pensa, o que Deus não fez? Mas a verdade é que muitas vezes nós pensamos que entre nós e os gigantes que temos que enfrentar só tem Deus, mas muitas vezes entre nós e o gigante que temos que enfrentar, vai ter Deus e um homem de Deus na frente. A ordem é essa. Pior homem é o que acha que é ele e o gigante, esse é o pior. Eu e o gigante, esse é o pior. Agora tem um homem que acha assim, é eu, Deus e o gigante. Mas a verdade é que é eu, Deus, usando homens de Deus e o gigante. Esse é o caminho da vitória. Amém? Está aí comigo ou não? Sim ou não? Então, meu irmão, todas as vitórias nossas da nossa vida serão alcançadas pela fé. É tudo com o Senhor. Aqui você vê que não é questão do protagonismo do poder, mas é o protagonismo do canal. Existem canais de Deus esperando por você. É como a salvação, meu irmão. A salvação é uma vitória da nossa fé. Quem nos salva é Deus. Desde o início Deus faz as coisas do jeito dele. Como que é o jeito de Deus fazer? A salvação vem de Deus para nós. É o Espírito Santo que toca em você, que convence você do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que te salvou, é Ele que te salvará, é Ele que fez o plano da redenção para você, amém? É a fé assim, mas a mensagem te foi levada por alguém. Raros são os casos das pessoas que se convertem sozinhas, como o caso do apóstolo Paulo. Raro. A mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho é levada por alguém. Desde o início, Deus já começa usando pessoas na nossa vida. Por que eu vou anulá-las
no caminho da vitória. Não anule os homens e as mulheres de Deus quando você estiver no caminho da vitória. Eu não faço nada grande sozinho, eu não faço nada grande, meu irmão, sem pedir conselhos, e às vezes os conselhos não são fáceis de ser ouvidos. Quando meu pai faleceu, eu me lembro que meu pai faleceu, eu estava dando aula à noite, pastoreando a igreja interinamente, e em 2015, dando aula à noite numa universidade, segunda, quarta e sexta, pastoreando a igreja, nas madrugadas, nos dias livres, nas horas de almoço, nas de manhã, e trabalhando numa multinacional durante o dia. E quando meu pai faleceu, a igreja tinha cerca de uns 250 membros, 300 membros, e eu me lembro que na época, eu tive a convicção de Deus no meu coração, que eu precisava me preparar para vir para tempo integral, e então eu já fui para cima do meu mentor, do meu discipulador, o pastor Daniel Martins, e eu abri meu coração com ele, falei, cara, eu vou fazer isso, e ele me ouviu, ficou ouvindo, eu vou fazer isso, eu vou pedir demissão mês que vem, eu vou na empresa fazer isso, eu fui falando, e aí no final ele falou assim, você quer um conselho? Porque você está bem ansioso. Aí ele já falou isso, vocês acham que é fácil ouvir isso? Porque quando a pessoa fala, você quer um conselho, você está muito ansioso, ela está dizendo, você não está deixando eu te ajudar. E foi isso que ele me falou, bem educadamente. Aí eu falei, eu quero, me dá uma água. Tomei água, depois de falar 2 horas, aí ele falou assim, cara, seu pai acabou de falecer, a igreja precisa de alguns ajustes em algumas áreas, você precisa também de alguns ajustes em algumas áreas. Não sai da empresa agora não. Espera um pouco. No tempo certo, você vai perceber, talvez é daqui 1 ano, 1 ano e meio, mas não é agora. E aquilo mexeu comigo, eu fiquei chateado, eu voltei para casa, falei com a Dani, eu nunca me esqueci disso. Eu falei com a Dani, falei assim, Dani, o pastor Daniel sempre é usado por Deus na minha vida, mas dessa vez eu estou em dúvida disso. Não era com rebeldia, mas eu não estava entendendo aquilo. E aí eu fiz o que meu pai me ensinava. Toda vez que você receber um conselho, obviamente ele não pode ser não bíblico, mas toda vez que você receber um conselho que te afronta, que te desafia, e que lá no seu coração você tem dificuldade de submeter, nunca reaja negativamente, traz para Deus. E eu fiquei orando em jejum e oração por 10 dias, até que eu tive paz. Liguei para ele 15 dias depois do nosso discipulado, falei, pastor, muito obrigado por esse conselho, muito obrigado pela palavra que me confrontou, não está sendo fácil, mas eu vou entender como de Deus na minha vida, eu não sei como, mas Deus vai agir, e eu vou continuar trabalhando na empresa, e vou continuar mais 6 meses a 1 ano na faculdade, eu não sei como eu continuei. 1 ano e meio depois, no final de 2016 para 2017, houve uma espécie de um plano, não é bem isso, mas uma espécie de um plano de demissão voluntária. E você sabe que quando você se voluntaria para ser demitido, você é demitido com muitas coisas boas. E o meu diretor queria que eu fosse trabalhar em São Paulo, tem toda uma história, mas ele me chamou e eu falei, agora é o tempo. Liguei para o pastor Daniel, falei, pastor, lembra aquela conversa 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses atrás? Lembro, claro. Você acha que agora é o tempo? Olha o que aconteceu, a empresa vai me demitir, vai me pagar salário bônus, vai me dar férias, prêmio, vai me pagar isso, e eu vou sair com um bom dinheiro na mão. O que você acha? Ele falou assim, lá atrás você ia ganhar alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, e agora você está ganhando tantos milhares, centenas de milhares de reais? Eu falei, isso. Ele falou, então saia, esse é o seu tempo. E aí em novembro de 2016 eu me desliguei da empresa que eu trabalhei por 13 anos para me engajar totalmente no ministério tempo integral. No tempo certo, na hora certa, sob a palavra de um pastor sobre a minha vida, sobre a palavra de um homem de Deus. Eu não teria vencido essa batalha se eu tivesse agido por mim mesmo. Mesmo que Deus tinha me falado claramente que eu estava chegando o tempo de eu sair. Deus não falou exatamente. Vocês vão vencer a batalha, eu estou à frente, mas o profeta vem e fala, se posicione aqui, o inimigo vem dali, vai para cima assim, arme os levitas assim, ele vai dando as dicas, portanto, confie, tenha fé nos profetas de Deus, meu irmão. E por favor, eu não estou falando da pessoa, mas da unção que essa pessoa tem. Eu não estou falando da pessoa em si, mas da unção que Deus carrega, da unção que a pessoa carrega e daquilo que pode vir através da vida dela. Louvado seja Deus.
Vira para o seu irmão do lado e fala assim: é difícil, não é fácil, mas nós temos que confiar nos profetas de Deus. Neles, na palavra deles, está a nossa prosperidade. Amém? E por último, eu vou ser bem breve. Daqui a 5 minutos, meu irmão, amigo, filho precioso, Guilherme Soares. Daqui 5 minutos, você sobe com o exército de louvor. Aliás, 4 minutos, porque eu já respirei e perdi um. O passo final e mais poderoso está no versículo 21. Josafá nomeou alguns homens. Para o quê? Para o quê? Cantarem ao Senhor, louvarem pelo esplendor da sua santidade. Preste atenção, Josafá está dizendo: mobiliza todo mundo, nós vamos louvar a Deus antes da vitória, porque nós louvamos a Deus pelo que Ele é. Louvar a Deus pelo que Ele faz é fácil, eu quero ver você louvar pelo que Ele é. E ele clama o povo, fala: vamos louvar a Deus. Ele está clamando o povo: vamos louvar a Deus pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército e cantando. Então nós vamos batalhar aqui no louvor. Quando começaram a cantar, olha que incrível, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas para os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aleluia! Meu irmão, esse é um dos 6 passos, não pode ser o único, porque na década de 90 no Brasil, veio uma onda de adoração, uma onda de unção de adoração, e infelizmente, muitos irmãos começaram a achar que batalhar é só louvar. Vamos só louvar, a gente fica louvando, é louvor, parece maravilhoso, e é mesmo, mas é um passo dos 6, eu quero dar esse destaque, mas é um passo importantíssimo. Importantíssimo. Se tem uma arma poderosa nas suas mãos, meu irmão, diante de uma batalha, onde Deus está presente, é você louvar o Senhor. É você louvar o Senhor. Se tem uma arma poderosa de Deus para você que está passando uma enfermidade, é louvar o Senhor. Se tem uma arma poderosa de Deus a você que está diante de uma batalha na área financeira, louve ao Senhor. Se é um sonho grande, louve ao Senhor. Louvar o Senhor é como uma arma poderosa. Olha o que diz no versículo 21, olha o que diz no 22, desculpa. Quando começaram a cantar, o Senhor preparou emboscadas. Tem uma versão que diz: assim que começaram a levantar os louvores a Deus, os inimigos foram derrotados. Aleluia! Foram derrotados. Meu irmão, louvar a Deus durante as batalhas é uma postura de alguém que espera a vitória. Você só consegue louvar a Deus durante a batalha se você sabe o Deus que serve e a vitória que te espera. Por isso que tem pessoas que já perdem a batalha no meio. Porque se elas estão cabisbaixas, não estão olhando para o alto, se elas estão só falando do inimigo, se elas estão sem louvar: eu ando triste, eu estou desanimado, estou há 3 meses assim sem louvar, porque a batalha está muito grande. Pode ser que você não está enxergando a vitória, porque se você enxergar a vitória, meu irmão, você vai agir em fé. O louvor que agrada a Deus é o louvor de todo coração. Mas para mim, um louvor de todo coração é pautado na esperança e na fé. Esse não era um louvor comum. Era um louvor de uma geração que acreditava no impossível. Era um louvor de um povo que estava prestes a vencer. Se o seu louvor é em alta voz, é de coração aberto, é porque você pode estar prestes a vencer. Mas se você tem tido dificuldade em louvar ao Senhor, precisa virar o seu mindset, precisa mudar o seu pensamento, mudar a sua mentalidade, que pode ser que há incredulidade dentro de você. Louvar a Deus durante as batalhas, meu irmão, é se fortalecer. Por isso que nós vamos louvar a Deus agora com essa banda maravilhosa. Que isso, hein? Relógio militar, hein, cara? Louvar a Deus durante as batalhas é se fortalecer. À medida que o povo louvava, meu irmão, eles eram os que venciam. Amém? Sabe por quê? Preste atenção. Sabe por que nós temos um Deus conosco?
Sabe por que nós louvamos a Deus? Porque nós cremos no Deus conosco. Mas sabe por que nós temos um Deus conosco? Porque, olha só, esse momento para mim, eles entram agora no sobrenatural. E isso agrada a Deus. Eles quebram as algemas com o natural. O louvor faz isso conosco, meu irmão. Ele quebra as suas algemas com o que é natural e te leva para um outro nível. E esse nível é o nível que você está prestes a vencer a batalha. Às vezes você está louvando a Deus aqui, e lá no lugar do inimigo, ele já está sendo derrotado. Quem sabe nós vamos louvar a Deus nessa manhã, e os seus inimigos já estão sendo derrotados. Já estarão sendo derrotados. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento das Escrituras. Eu quero te convidar a ficar de pé. Você pode louvar a Deus hoje, estando em batalhas ou não. Você pode louvar a Deus hoje, porque eu acredito que nós estamos prestes a ter uma vitória. Como igreja, nós estamos prestes a ter uma vitória. Não faz sentido esse amém. Como igreja, Light, nós estamos prestes a ter uma vitória.